Bom dia, boa tarde, boa noite, com muita alegria, tudo bem? Como você já sabe, eu sou a pastora Ana Cláudia Lemos, da Igreja Apostólica Comunhão em Cristo. E hoje eu quero dividir mais uma palavra de Deus com você. Eu sempre digo que a minha amiga é aquela que me conta coisas, e não somente me conta, mas tem me ajudado a superar os meus desafios, superar os tempos difíceis. Eu sempre digo que quando eu vou para ela pedir um conselho, ela está sempre disponível a me ajudar e me dar a direção certa para que eu possa viver a minha vida com as vitórias e lidar com as dificuldades também. E eu quero dividir um episódio que ela me contou, é muito impressionante, do povo de Deus, do povo de Israel. E eles estavam... Eu vou te falar dessa história porque eu li um versículo hoje que está no Salmo 31, no capítulo 24, que diz assim, um salmo de Davi, que Davi estava vivendo um tempo de muita angústia quando ele escreveu esse salmo, abrindo o coração, sabe, para Deus, falando das perseguições, falando que ele tinha sido abandonado, que, sabe, várias coisas, várias situações, mas no final do capítulo, depois dele passar tanta dificuldade, ele fala assim, olha, sede fortes e corajosos, vós que esperais no Senhor, vocês que esperam no Senhor, sejam fortes e corajosos. Era o sentimento que estava embutido, que realmente regia a vida de Davi. E o episódio que me remeteu por causa desse versículo foi um episódio que você conhece, você já ouviu essa história em algum lugar. É o desafio de Golias com o povo de Deus. Você já ouviu essa história impressionante? A palavra de Deus diz que esse gigante, chamado Golias, afrontou o povo de Deus durante 40 dias, de manhã e de tarde, 2 vezes por dia. O povo de Deus escutava: vocês não são capazes, vocês não vão conseguir, vocês não podem me vencer, e vocês têm que se render à minha vontade. 40 dias sendo afrontado por esse gigante. E nessa época o povo de Deus, o exército de Israel estava sendo regido por Saul, um rei completamente carnal, que agia sempre na força do braço. E por ele agir na força do braço, ele exatamente tinha certeza que ele não poderia e que não tinha ninguém ali capaz de vencer aquele gigante. Sabe, tem guerras na nossa vida, tem coisas que acontecem na nossa vida que é dessa maneira mesmo. A gente sabe que não é a pessoa que está falando. Jesus, o apóstolo Paulo nos ensina que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E muitas das vezes nós vemos pessoas agindo com a força do braço, pegando a arma, pegando na faca e sabe, debatendo e querendo resolver tudo na força. Sabe? E a palavra de Deus fala, minha amiga me contou, que 40 dias aconteceu isso, essa afronta, sabe? Esse burburinho ali no meio do povo de Deus, um povo que sempre teve tudo para vencer. E a palavra de Deus fala que Davi já tinha sido ungido a rei, mas ele era um menino, ele estava esperando o tempo de Deus na vida dele, mas ele foi levar os lanches para os irmãos dele, e quando ele ouviu Golias afrontando o povo de Deus, e toda aquela situação de intimidação, medo e pavor no acampamento de Israel, Davi foi impulsionado pelo Espírito de Deus a se revoltar contra aquela situação e dizer: não, quem esse homem pensa que ele é? Aqui está o exército de Deus, eu vou lá e vou lutar essa guerra e vou vencer esse gigante. Uma atitude faz toda a diferença na nossa vida. Atitude baseada naquilo que é a força que o Espírito Santo de Deus traz sobre a nossa vida, e aquilo que é você botar Jesus na sua frente e dizer: eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Era esse o sentimento de Davi. O rei e todas as pessoas ficaram apavoradas porque Davi ainda era um menino. Aos olhos carnais humanos, Davi jamais poderia vencer um homem de 3 metros de altura,
forte, um guerreiro que já estava acostumado a matar facilmente com a sua espada. E até mesmo o gigante riu de Davi e falou: você é um menino, eu te mato, sabe, de uma hora para outra. E Davi não deixou que aquela palavra entrasse dentro do coração dele, querido, porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia onde estava depositada a sua confiança. Ele sabia, esse mesmo Davi aqui que fala para a gente ser forte e corajoso, era o mesmo Davi que tinha vencido o leão e o urso quando ninguém viu. E é assim que acontece conosco. Tem guerras que pessoas nunca vão participar e nunca vão ver, mas Deus sabe quando nós estamos aptos para uma guerra maior. E foi assim com Davi. Davi sabia que ele estava capacitado a vencer e acabar com aquela situação toda, porque ele sabia quem estava governando a vida dele. Ele sabia, ele tinha certeza de por quem ele esperava. Era de Deus que vinha a força e a coragem de Davi. E quando o rei ficou sabendo, ofereceu uma armadura, sabe, ofereceu uma espada e tudo mais. E Davi tentou até se vestir daquilo, mas ele falou: não posso, não dá para mim. Não é assim que eu sei fazer. Eu só sei fazer do jeito de Deus. A palavra de Deus fala, e minha amiga me contou, que esse menino, envolvido por essa força, por esse Deus, pegou a sua funda, foi no ribeiro, pegou umas pedrinhas. Ah, querido, pegou essas pedrinhas e falou: eu vou vencer. Sabe por quê? Que ele tinha tanta certeza dentro do coração dele, porque aquela guerra era de Deus e ele quis arriscar a sua vida e de encontro àquela situação, porque ele queria defender aquilo que era de Deus, querido. Aquilo que era de Deus não podia sofrer uma afronta tão grande dessa maneira. E Davi se posicionou, a palavra de Deus diz que ele correu. Ele não andou em direção ao gigante. Ele estava tão determinado, tão cheio de atitude, que ele foi para cima daquele gigante. E ele falou: eu não vou contra você, Golias, na força do meu braço, até porque eu não sei nem lutar, mas eu vou contra você na força do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo eu vou arrancar a sua cabeça, vou dar os urubus, seja quem lá for de direito para comer, e trarei a vitória para o povo de Deus. Davi venceu aquela batalha, aquela grande batalha que já foi motivo de filme e sabe, é motivo de várias pregações até hoje. Porque uma atitude de um homem faz toda a diferença. E Davi se posicionou naquilo que era lutar as guerras do Senhor. O apóstolo Paulo nos ensina: se nós comermos, se nós falarmos, tudo que nós fizermos, nós devemos fazer no Senhor. E essa era a vida de Davi. Davi, tudo que ele fazia, tudo que ele falava, envolvia o nome do Senhor dos Exércitos, porque realmente ele era um homem segundo o coração de Deus. Deus o achou, o encontrou quando ele estava lá pastoreando as ovelhas e fez dele um grande homem de Deus. E foi vencida aquela batalha, o Golias foi derrotado e a vitória foi do povo de Deus. Sabe por quê? Porque Davi se posicionou não na carne, ele se posicionou no espírito, entendendo que aquela batalha, aquela guerra não era para ser vencida na força do braço, mas na força do Senhor dos Exércitos. Eu quero deixar essa palavra no seu coração, querido. Você está aí, sendo afrontado, sendo perseguido, sendo caluniado, sendo tudo mais, sabe? E lutando inutilmente com a força do seu braço. As frases de efeito são muito bonitas. Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, é hoje o dia do seu milagre. Tudo isso é muito lindo. Mas se você não colocar em prática dentro do seu interior, se você não receber uma palavra de Deus, e se você não for para a vida com essa disposição para que os seus inimigos, que não é seu irmão, que não é a pessoa que está do seu lado, mas são os opositores, são os dominadores, os principados, as potestades, você vai se cansar. E Davi fala que
sabe, aquele que espera em Deus, tenha coragem, porque Davi sabia que no final das contas a vitória estava vencida. Então eu quero deixar essa palavra para você. Para de lutar na força do seu braço. Sabe, Davi não precisava de elogios, Davi não precisava de espada, Davi não precisava de recursos humanos para vencer aquela batalha. E muitas das vezes eu vejo pessoas precisarem de um elogio, precisarem de um incentivo, de uma palavra de efeito para conseguir ir para a vida. Esperando no homem a solução para os seus problemas, esperando no irmão, no pai, na mãe, no pastor, sabe, no amigo, aquilo que só Deus pode fazer. Entrega para Ele a sua guerra, querido, para que Deus lute realmente com você, sabe? Davi não perdeu tempo, ele correu para aquilo que era aquele desafio e enfrentou aquela situação. Então não fuja, enfrente o seu gigante e mostre para ele quem é que rege a sua vida, sabe? Quem é que está na frente dessa batalha e pode vencer tudo para você. Diga para o Senhor hoje: Senhor, eu não sei como fazer, eu não sei como lutar na força do meu braço, eu já perdi todas as minhas forças, sabe? Eu fui afrontado, estou sendo afrontado por 40 dias, 40 meses, 2, 3, 4, 5 anos, eu não sei, querido, o tempo que você está sofrendo com esse Golias na sua vida, mas eu não vou te dizer frases de efeito, eu vou deixar essa palavra sobre a sua vida, que tenha uma atitude. Deixa a palavra de Deus entrar dentro de você e peça ao Senhor: Senhor, esse mesmo Espírito que moveu a vida de Davi, que seja o mesmo Espírito que mova o meu, para que eu tome uma atitude nesse relacionamento, nesse trabalho, atitude na minha vida, para eu sair dessa cama de depressão e vencer esse gigante, sabe, que tem me feito tomar todos esses remédios sem nenhuma necessidade, porque minha luta não é contra isso, a minha luta é contra principados, potestades e dominadores, é aquele que quer matar, roubar e destruir a minha vida. Então faça essa oração hoje dentro da sua casa, onde você estiver recebendo essa palavra, e tome uma atitude e olhe para o seu gigante e vença-o na força do Senhor. Os humanos hoje buscam na tecnologia, sabe, nas ciências e tudo, sabe, todas as soluções que elas podem trazer, mas tem coisa, querido, que só Deus pode resolver. Então peça ao Senhor essa força de Deus que entre dentro de você, de fazer você correr, de você tomar uma atitude e dizer: agora chega, Golias, essa bagunça na minha casa, na minha vida acabou. Eu decido hoje pegar na minha funda, sabe? Aquela pedrinha, não foi aquela pedrinha que matou Golias. Você acha que uma pedra vai derrubar um homem de 3 metros, queridos? A força que derrubou aquela pedra estava em Jesus. Está em Jesus a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra angular. É aquela que vai, sabe, de encontro aos nossos gigantes, se coloca na frente da batalha e realmente vence por nós. Receba essa palavra de Deus no teu espírito, querido. Se levante dessa cama, se levante dentro do seu interior para a vida e diga para Golias: acabou, porque eu vou contra você agora na força do Senhor dos Exércitos. Receba essa palavra de Deus, que ela entre com toda a força dentro de você, que ela te faça correr e que Golias seja realmente derrubado da sua vida com uma atitude de não aceitar que os demônios, forças e principados, seja qual o nome que você queira dar, essa força do mal permaneça dentro da sua casa, dentro da sua vida. E você saia desse espírito de passividade e comece a olhar para os seus desafios como uma oportunidade de engrandecer o nome de Deus na sua vida. Receba essa palavra de Deus, um abraço carinhoso, sabe, demorado, ungido e cheio de coragem e força. Você está esperando em Deus? Então tenha força e coragem, porque é de gente que luta que Deus gosta. Quando a gente se levanta para a vida, Deus fala: eu vou ajudar, porque Ele está se levantando. Todas as vezes que Deus se remeteu a um homem, Ele falou: seja forte e corajoso, porque eu estou contigo. Tenha força, tenha coragem, tenha fé, vai dar tudo certo. E Golias, no final das contas, será vencido e derrubado com a força do Senhor dos Exércitos na sua vida. Receba essa palavra de Deus, fica com Deus. Índio, quando vai para a guerra, ele pinta a cara
e sabe, e aquela festa toda e enfrenta o seu desafio. O batom vermelho é de propósito, sabe? Bota aí, sabe, o melhor sorriso que você tem no rosto, o seu melhor perfume diz: eu vou enfrentar você como se fosse um índio, vou enfrentar a vida dessa maneira, sabe? Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a sua força será pequena. Então, querido, você pode estar angustiado, pode estar abatido, mas ninguém vai saber disso, porque a sua força vem de Deus que faz milagre. Receba essa palavra, fica na paz, se cuida, Deus te abençoe, Davi, vai nessa tua força que o Senhor é contigo. Tchau, tchau.